Você começa o dia super bem, animado, animada, cheia de energia, cheia de planos para aquele dia. Só que conforme o dia vai passando, você vai sentindo a sua disposição e a sua motivação acabando, né, diminuindo, porque você está sendo tomado pelos imprevistos e pelas demandas do dia. Você olha para os lados, vê que tem muita coisa para ser feita e você fica ali tentando vencer as batalhas do dia. E chega no final do dia e olha e sente aquela frustração por não ter realizado aquilo que você tinha planejado. Você já passou por isso? Eu sou Jorge Andrade, treinador comportamental, mentor emocional, com pós-graduação em neurociência e psicologia positiva. E passei 3 anos da minha vida nesse limbo, me frustrando a cada dia, porque eu planejava muito bem, com planejamento no detalhe, com agenda, e eu terminava a grande maioria dos dias frustrado por não ter conseguido fazer, às vezes sequer nada daquilo que eu tinha planejado naquele dia. E aí chegou o dia que eu falei, basta, não dá para viver assim. E aí eu fui testando ferramentas, eu fui aprendendo, eu fui estudando sobre produtividade. E hoje, né, há 4 anos, eu tenho uma metodologia consistente que me permite ter uma agenda super flexível, me permite chegar no final do dia, pelo menos na grande maioria dos dias, com um sentimento de produtividade bacana que me faça ficar satisfeito com a produtividade daquele dia. E existe uma ferramenta que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo que fez toda a diferença, que é a matriz de prioridades. É uma matriz que vai relacionar a urgência da sua tarefa com o esforço necessário para cumprir essa tarefa e o valor, o impacto que essa tarefa vai ter no seu dia, tá? Já vou te explicar como é que você faz isso na prática. Mas eu quero te dizer que quando você começa a utilizar esta matriz da prioridade, você começa a determinar quais são as poucas tarefas que importam você realizar naquele dia. E aí você vai começar a defender a realização daquelas poucas tarefas naquele dia. E por mais que os imprevistos vão acontecer, você vai conseguir terminar o seu dia com um nível de produtividade elevado, com um nível de satisfação muito bacana, porque você cumpriu aquilo que era prioridade. Então, como é que você vai fazer isso na prática? Você vai começar a pegar a lista de tarefas que você tem, ou olhar para a sua agenda se você já está nesse nível de trabalhar com uma agenda de compromissos e tarefas, e você vai definir ali, todos os dias, quais são as 3 prioridades do meu dia. O que é que eu não posso terminar o meu dia sem executar? E essas prioridades, elas vão ser determinadas olhando 2 fatores. Primeiro, qual é o nível de esforço necessário para eu executar essa tarefa? E qual é o impacto que ela vai causar quando eu executar? Então, o que você vai fazer nesta relação? Você vai determinar, vamos supor que eu determinei que eu tenha uma tarefa muito importante para fazer, que é buscar as minhas filhas na escola, né? É uma tarefa que exige pouco esforço e que vai ter um impacto muito positivo no meu relacionamento com elas. Então, o que vai acontecer? Eu vou defender o meu dia para ali, no horário que elas forem sair da escola, eu estar lá pronto para passar um tempo de qualidade com elas. Isso pode parecer algo simples, mas muitas vezes a gente negligencia um momento desse no meio da tarde porque a gente é tomado pela nossa agenda. Mas quando eu determino que naquele dia, naquela semana, aquilo é prioridade para mim, eu começo a dar valor àquele comportamento. E eu começo a facilitar, diminuir o nível de esforço para que ele seja realizado. Então eu vou começar a realizar as outras atividades do meu dia e defender aquele bloco de tempo que eu vou precisar para sair da minha casa, para ir buscar as minhas filhas, para retornar à minha casa, para ficar com elas, até que eu possa, né? Talvez voltar
a trabalhar ou simplesmente encerrar o meu dia ali. Então, o que você vai fazer na prática? Você vai determinar quais são aquelas suas prioridades que envolvem o nível de urgência para aquele comportamento, o nível de esforço que você vai realizar e o impacto que ele vai trazer quando feito. E você vai separar um bloco de tempo na sua agenda para aquele compromisso, para aquela tarefa, para que aquela ação ela aconteça no seu dia. Então percebe o que vai acontecer. Quando você vai montar o planejamento do seu dia, você vai ter ali no máximo 3 blocos de tempo que vão ser as prioridades do seu dia. E aí você vai distribuir esses blocos de tempo nos melhores horários do seu dia. Se for um compromisso como esse, né, que eu trouxe de ir buscar suas filhas ou ter um compromisso marcado com alguém, ir ao médico talvez, levar sua esposa, seu marido em algum lugar, o seu pai, a sua mãe, que seja um compromisso, aquele horário está fixo ali. Mas se for algo, por exemplo, eu preciso ali estudar um determinado tema para uma palestra que eu vou dar, para um trabalho, ou estudar algum tema que eu estou envolvido, você vai encontrar no seu dia qual é o melhor horário para encaixar aquele comportamento. Ou seja, olhando para o meu dia, qual é o melhor horário que eu estou com o melhor nível de energia para que o esforço para este comportamento seja o mais baixo possível e para que eu consiga ter uma maior probabilidade de realizar aquele comportamento. Percebe? Então, por exemplo, eu quero estudar, eu, Jorge, qual é o melhor horário hoje para que eu coloque um bloco de estudo consistente, onde eu sei que eu consigo realizar aquele bloco, né, de tempo com a maior probabilidade dele acontecer? É no período da tarde, após o almoço, quando as minhas filhas já estão na escola, quando a minha mulher ela está trabalhando e eu estou sozinho aqui em casa. Então, eu vou separar um bloco de tempo no período da tarde para eu realizar aquele comportamento, para eu realizar aquela tarefa. E eu só consigo fazer isso porque quando eu planejei o meu dia, eu entendi, dentro da minha matriz de prioridade, que aquilo é uma prioridade para mim. E eu vou usar o melhor horário do dia para ter aquele comportamento. Percebe? E aí, de tanto você utilizar essa matriz do comportamento, isso vai se tornar algo intuitivo, né? Você vai começar a determinar suas prioridades. A hora que você bate o olho ali na sua lista de tarefa, você já fala, bom, hoje as minhas prioridades são essa. Eu já separo blocos de tempo para que elas aconteçam e eu vou lá e coloco energia para executar. Se você não tem o hábito de fazer, se você está começando a fazer e está naquele sufoco que eu, descrevi aqui no começo, eu sugiro que você comece sempre aos poucos. Ou seja, comece determinando uma prioridade, faça isso durante os primeiros 30 dias e coloque energia para aquela prioridade ser executada. E você vai aumentando aos poucos. E não passe de 3 prioridades. Se você conseguir realizar 3 prioridades a cada dia, olha o impacto que a realização dessas tarefas vai ter na sua produtividade e na sua performance. Né? São muitas prioridades sendo realizadas ao longo do tempo, ou seja, você está evoluindo e avançando muito nos seus projetos. Tá? Então, no mínimo uma, não passe de 3 e aumente essa sua percepção e esse o seu nível de performance e o seu nível de produtividade, tá? Então, bora lá, coloca em prática aí a sua matriz de prioridade. E se você quiser se aprofundar nessa sua performance, se você, às vezes, mesmo aqui assistindo esse vídeo, fala, Jorge, eu não sei ainda por onde começar, eu quero um passo a passo para me organizar, para definir as minhas prioridades. Eu estou com o meu treinamento Destravando a Produtividade com um desconto de 75%. Você vai fazer um investimento único de R$ 47 para ter acesso a um treinamento onde eu vou te mostrar no passo a passo como é que nós pensamos, quais são os inimigos da produtividade, tanto interno quanto externo, e eu vou te mostrar no passo a passo a metodologia para você definir prioridade, para você organizar,
para você ter uma agenda produtiva. Então, o link está aqui embaixo. Se fizer sentido para você, vai ser um prazer te encontrar lá. Tá? São aulas gravadas, você vai ter acesso vitalício a esse treinamento, inclusive a todas as atualizações dele, tá bom? O link está aqui, vai ser um prazer te encontrar lá e até o próximo vídeo.